A prática, que inspirou o termo em inglês sharenting derivado das palavras share, compartilhar, e parenting, criação de filhos, é considerada controversa, seja por questões de segurança ou invasão de privacidade. Muitos fãs da atriz argumentaram que, como mãe, ela tem todo o direito de compartilhar fotos da filha, mas outros seguidores defenderam que os filhos também têm direito à privacidade. Ironicamente, as crianças não são tecnicamente autorizadas a se registrar na maioria das redes sociais até completar 13 anos, o que significa que alguns adolescentes que seguem esta regra ficam chocados quando finalmente entram nas plataformas. Conrad Iturbi, um desenvolvedor de software de 19 anos na Espanha, diz que teve uma grande revelação aos 14 anos, quando percebeu que os pais postavam fotos dele online. Eu não queria que fotos da minha infância fossem compartilhadas, é uma coisa muito íntima, diz ele, acrescentando que também está preocupado com algoritmos de reconhecimento facial e com a possibilidade de começar a ser rastreado quando ficar mais velho. Ela me marcava e aparecia na minha linha do tempo onde todo mundo podia ver. Eu achava embaraçoso, mas não ficava chateada ao ponto de pedir para ela apagar. Sinto que nós vivemos em uma sociedade onde todo mundo quer que suas fotos sejam sempre positivas, mas se minha mãe publica uma foto minha desfavorável, isso realmente não me incomoda. Acho que compartilho fotos da minha mãe tanto quanto ela compartilha fotos minhas. Acho que é natural compartilhar e não vejo por que ela deveria pedir minha permissão. Ela é minha mãe. Em um estudo envolvendo crianças estonianas, com idades entre 9 e 13 anos, ela descobriu que elas gostavam quando os pais compartilhavam coisas positivas sobre elas, mas que havia uma grande discrepância entre o que as crianças e os pais consideravam boas fotos. As crianças não eram a favor de os pais compartilharem imagens desfavoráveis delas, por exemplo, se estavam com o cabelo bagunçado ou usando uma roupa de que não gostavam. Em muitos contextos, os pais não considerariam esse tipo de coisa um grande problema, mas para os pré-adolescentes isto poderia afetar sua imagem ou até levar ao chamado ciberbullying. De acordo com Seibach, outro risco potencial do sharenting é o sequestro digital, em que estranhos pegam fotos de crianças disponíveis online e usam para fins fraudulentos ou sexuais. Seibach afirma que muitos pais sentem que, como adultos, são responsáveis pelo bem-estar dos filhos, e não precisam da permissão deles, desde que acreditem que as fotos não vão causar nenhum dano. Basta ter uma simples conversa com as crianças sobre o tipo de fotos que elas gostam e se está tudo bem para elas postar. Isso ajuda a construir um melhor relacionamento entre pais e filhos. Os pais geralmente definem regras rígidas de uso da internet para que os filhos protejam sua privacidade, mas as regras só parecem aplicáveis às crianças, e não aos adultos da família. Tanto Conrad quanto Sarah dizem que seus pais inicialmente ignoraram suas preocupações, em parte devido à falta de conhecimento sobre a questão da privacidade na internet. Ela disse que tinha orgulho de mim e queria compartilhar coisas a meu respeito online. Quando tentei explicar minhas preocupações em relação à privacidade, ela não entendeu e disse: tudo está sendo monitorado online de qualquer maneira. É complicado, especialmente porque não há como impedi-los fisicamente ou legalmente de postar. Muitas vezes, se resume ao poder de persuasão ou negociação. Eu diria: como você se sentiria se meus avós postassem fotos suas fazendo coisas constrangedoras na capa de um jornal? No passado, as fotos desapareciam, mas agora está tudo online e fica registrado para sempre, completa. Quando usava a emoção dizendo à minha mãe que eu estava horrível nas fotos de bebê, ou que as fotos eram indecentes porque não estava completamente vestida, ela falava: mas as pessoas vão achar fofo. Por outro lado, quando expliquei a questão da segurança na internet e o fato de que não sabíamos o que as pessoas fariam com essas fotos, minha mãe concordou em ser mais cuidadosa, explica. A mãe de Sarah ainda publica fotos sem a permissão dela, mas a jovem vê o ajuste das configurações de privacidade da mãe como um acordo razoável e ela também encontrou sua própria solução. É uma maneira de eles mostrarem o quanto sentem falta dos filhos se eles não moram juntos. Essa é uma das principais razões pelas quais eu decidi não impedi-la completamente.